Olá, sou o Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja muito bem-vindo. Prazer encontrar você novamente aqui nesse canal, onde nós estudamos juntos a Bíblia todos os dias. A partir de 6 horas da manhã eu estou aqui, sempre esperando você. Está estudando a Bíblia devagar, versículo por versículo, os estudos expositivos, onde nós observamos de fato o que o texto bíblico quer dizer, contexto histórico e trazendo sempre que possível lições e aplicação para as nossas vidas. Na verdade, um estudo bíblico que fazemos aqui diariamente há muito tempo já. Agradeço você que me acompanha todos os dias e já quero te convidar a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos! Hoje nós vamos seguir no capítulo 18, falando um pouquinho da chegada de Paulo em Corinto. Nós já fizemos aqui algumas introduções sobre essa cidade, alguns aspectos dessa cidade nós abordamos. Eu quero ler os 4 primeiros versículos do capítulo 18, Atos 18, de 1 a 4. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Falando da chegada de Paulo até Atenas, Paulo havia viajado cerca de 80 quilômetros, saindo de Atenas para Corinto, uma importante cidade grega. Nós já falamos aqui do ponto de vista comercial, do ponto de vista de parada de viajantes. Corinto era uma cidade dominada pelo dinheiro, pela depravação, pelas filosofias estranhas, ideias diferentes. Era sempre acatado naquela cidade, por ser uma cidade metrópole onde várias pessoas entravam e saíam. Essa era a grande cidade, uma cidade de muitos deuses, uma cidade com muita imoralidade. E Paulo para naquela cidade para pregar a cruz de Cristo no poder do Espírito Santo, como diz lá Paulo escrevendo a essa carta de Coríntios, na primeira carta de Coríntios, capítulo 2 e versículo 4. Alguns comentaristas dizem que Paulo foi para Corinto, saiu de Atenas, visto a pouca aceitação da sua mensagem lá em Atenas. Eu prefiro pensar diferente, eu prefiro pensar que Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto na orientação do Espírito Santo, não é? Na sua jornada missionária. Porque o homem de Deus, ele é guiado não pelos resultados, mas ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus, e é ele quem move, ele é quem conduz todas as coisas. Nós já falamos aqui anteriormente, em outros estudos, no ano 49 depois de Cristo, um ano antes de Paulo chegar a Corinto, o imperador Cláudio havia expulsado de Roma todos os judeus. E por essa razão, esse casal que lemos aqui, Priscila e Áquila, eles haviam deixado a Itália e foram morar em Corinto. E esse casal, eles eram colaboradores do apóstolo Paulo. Eles exerciam o mesmo ofício que Paulo, a mesma profissão, fazedores de tenda. E por essa razão, Paulo chega em Corinto e vai morar com eles. Por serem irmãos em Cristo e por fazerem o mesmo ofício, Paulo está com eles ali. Paulo vai também trabalhar com eles na confecção de tendas. Paulo então está trabalhando para se sustentar, mas não deixava de pregar o evangelho. A falta de dinheiro ali, de recursos, não ia fazer Paulo parar a obra, não é? Sabemos que não é o ideal. A Bíblia diz assim em 1 Coríntios 9,14, aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Paulo havia sido chamado para pregar o evangelho, então Paulo, biblicamente, tinha toda a base legal para viver, não é, de tempo integral na obra, sendo com as suas despesas, seu sustento a partir das ofertas, mas a falta desse recurso não fez com que Paulo parasse, não é? Paulo
evitava de qualquer forma parar ou deixar de pregar o evangelho. Você se lembra bem, nós estudamos aqui em alguns momentos Paulo preso, e lá na prisão Paulo pregava o evangelho. E o que Paulo faz? Aos sábados Paulo vai para a sinagoga, e naquela mesma estratégia já usada em Atenas e outras localidades, Paulo vai lá, em outras localidades, na verdade, né? Paulo vai lá para pregar o evangelho, para persuadir os gregos prosélitos acerca da fé em Cristo. Priscila e Áquila formavam um casal muito dedicado. Priscila e Áquila, sempre mencionado esse casal na Bíblia, eles eram servos de Deus, dedicados, serviam fielmente a Deus, arriscaram a própria vida em favor de Paulo. Romanos 16, versículos 3 e 4 fala sobre isso. Eles ajudaram Paulo em Corinto, lá no capítulo 18, versículos 2 e 3. Ajudaram em Éfeso também, capítulo 18 a 28. A igreja reunia na casa deles, 1 Coríntios 16 e 19. E é interessante uma observação, sempre você vai ver falando Priscila e Áquila, e não Áquila e Priscila. A primeira vez que o nome de Áquila aparece primeiro é aqui nesse texto. Então o nome da mulher sempre vinha primeiro, e há um entendimento para isso, né? Os pesquisadores entendem que o fato do nome de Priscila sempre estar na frente do nome de Áquila é que possivelmente ela tinha um papel mais importante na vida da igreja, nos trabalhos da igreja, do que o seu marido Áquila. Tanto em Corinto como Éfeso, as maiores cidades da Acaia, da Ásia Menor, Paulo adotou a mesma estratégia, a mesma metodologia que eu disse há pouco. Primeiro ele começa a falar na sinagoga, tentando persuadir os ouvintes judeus, né, sobre Jesus Cristo, capítulo 18, 4, 5, capítulo 19, versículo 8. Depois a rejeição dos judeus acontece, né, deixando a sinagoga, passando a evangelizar os gentios, capítulo 18, versículos 6 e 7, capítulo 19 e 9. Depois segue a ousadia de Paulo, recompensada por muitas pessoas que chegam para ouvir o evangelho. Jesus confirmando a palavra, encorajando o apóstolo, né, em Corinto, através de uma visão, e em Éfeso, através de milagres extraordinários. Está registrado aqui no capítulo 18, versículos 9 e 10, e o capítulo 19, versículos 11 e 12. As autoridades romanas rejeitaram a oposição e declararam a legitimidade do evangelho. Então, as autoridades romanas apoiando, né, não incentivando a perseguição. Em Corinto, através do procônsul Gaio, e em Éfeso, através do escrivão das cidades, capítulo 18, capítulo 19 também registra. Então, a forma estratégica, a metodologia que Paulo usa e os resultados nessas cidades, elas foram muito semelhantes, tanto em Corinto quanto em Éfeso. É interessante ver, não é? O Senhor dirigindo e o Senhor abençoando, o Senhor conduzindo todas as coisas. E é maravilhoso pensar nisso. Uma vida dentro da vontade de Deus, ela pode descansar no cuidado e no controle do Senhor em todas as ocasiões. Paulo se movia dentro da vontade de Deus. Paulo se movia dentro do propósito do Senhor, e o Senhor conduzia, tanto no caminho quanto nos resultados. E é bom saber disso e é bom descansar nisso, não é? Quando nós estamos andando no centro da vontade do Senhor, nós não precisamos viver ansiosos, afoitos com resultados, porque aquele que está no centro da vontade de Deus, ele pode descansar que Deus vai conduzir todas as coisas, tanto as coisas tranquilas como as lutas, as dificuldades e os resultados, tudo dentro da vontade de Deus e para a glória de Deus. É por isso que a nossa vida precisa ser caminhada no centro da sua vontade. E quando falo isso, eu não posso deixar de mencionar aquele texto de Romanos, né, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se você anda segundo o propósito do Senhor, pode ter certeza que todas as coisas cooperam para o bem. Deus vai dar a direção, Deus vai te guiar e mover dentro da sua vontade para a glória dele. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Foi bom passar esse tempo com você. Eu espero no próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.